Oi, gente. Vamos lá falar o que a gente viu aí na aula de hoje, tá? Nós corrigimos os exercícios primeiro, né? Os exercícios de fixação sobre saúde e exercício físico, tá? Esse gabarito dessas questões estão lá no sistema, na aula de hoje. Então, quem não estava, vai lá, olha lá no gabarito, até depois para vocês estudarem também. Tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito desse assunto, porque a gente está dando continuidade aqui, né, ao universo da ginástica que a gente começou a ver na aula passada. Bom, então na aula passada nós falamos das classificações da ginástica, dos tipos e vimos a ginástica laboral. Hoje a gente vai entrar um pouquinho na ginástica competitiva, esportiva, e vamos falar da ginástica artística, tá? E para a gente começar, né, vamos primeiro conhecer o que é a ginástica artística. Ela é uma ginástica, um tipo de ginástica competitiva, esportiva. Lembra que eu falei que a classificação é ginástica competitiva. O tipo, tá, é a ginástica artística. Então, a ginástica artística ela é um tipo da classificação ginástica competitiva, também chamada de esportiva, tá? Porque esse tipo de ginástica ela é vista como um esporte chamado de técnico combinatório, né? São esportes que juntam uma série de movimentos, tá? Para montar uma coreografia, né? Para fazer uma apresentação ou então para fazer uma sequência de exercícios, tá? Então ela é um esporte técnico combinatório, tá bom? Reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, e antigamente era chamada de ginástica olímpica, como eu falei na aula passada, porque ela foi a primeira a ser implantada lá nos Jogos Olímpicos. Então, como só tinha ela, era chamada de ginástica olímpica. Depois que entrou, né, a ginástica rítmica, por exemplo, ela passou a se chamar artística, né, nas Olimpíadas, para poder diferenciar da rítmica. Tá bom? Então, isso é importante, tá? A ginástica artística, ela não é aquela ginástica das fitas e dos arcos que a gente vê também na TV. Elas são ginásticas diferentes. Essa daqui, maiorzinha, da foto maior, é a artística, tá? Essa aqui com fita, né, que ela tá lá fazendo lá um exercício lá de giro com fita, é rítmica, ginástica rítmica, tá? É diferente porque na artística eles usam aparelhos, mas os aparelhos são objetos grandes. E na rítmica são esses materiais pequenos, fita, arco, bola, tá? E usa bastante a música, tá bom? Tem equipes também, enfim, tem outros tipos de competições, tá bom? E como é que são os movimentos, então, da ginástica artística, né? Ali na foto, a gente está vendo que não é nada difícil o que ela está fazendo. Por quê? Porque ali ela está fazendo um tipo de exercício para expressão artística. Para expressar, ela está com o corpo dela fazendo movimentos de expressão artística, tá? O rosto, os movimentos, tá bom? E além disso, óbvio que não é só isso, existem os movimentos de força, de agilidade, de flexibilidade, de equilíbrio e os famosos movimentos acrobáticos, que são o quê? Né? Os mortais, os giros no ar, né? Ficar lá de cabeça para baixo, tá? São os movimentos acrobáticos, tá bom? Então, essa combinação desses tipos de movimento formam a ginástica artística. E qual é o objetivo da ginástica artística? Quem pratica ginástica artística, esporte, né, lá de alto rendimento, para quê? Para ter máxima qualidade dos movimentos. Quando eles vão competir, quando vai para uma competição, ele quer ser perfeito. O atleta e a atleta querem ser perfeitos. Então, eles treinam bastante para conseguir o máximo desempenho, o melhor desempenho, de acordo, né, lá com as regras e com o regulamento. Então, se ele tem um movimento que é para fazer de certa forma,
Ele precisa dar o máximo dele para poder fazer igual está escrito, né? E quanto mais próximo da perfeição, maior é a nota dele, tá bom? Ou dela. E aí, esses movimentos podem ser praticados tanto por homens, a ginástica artística masculina, quanto por mulheres, a ginástica artística feminina, tá? E ambos, tanto a masculina quanto a feminina, cada um compete de forma individual, tá? Então, cada um vai lá, faz a sua apresentação em determinado lugar e aí sai. Não é igual a rítmica, que tem uma equipe, né? Todo mundo ali junto ao mesmo tempo, tá? O que vocês podem ouvir, talvez, é, por exemplo, a ginástica artística hoje é competição por equipes, tá? Quando fala competição por equipe na ginástica artística, significa dizer que, por exemplo, eu tenho a equipe, né, a seleção brasileira. Sei lá, 5 meninas da seleção brasileira. Cada uma delas vai competir de forma individual. Só que na hora de somar, na hora de ter o resultado lá da final, cada uma vai ter uma nota e essa nota vai ser somada, todas as notas vão ser somadas e vai dar a nota final daquela equipe. Então, por isso que é a competição por equipes, que a nota é da equipe e não de cada uma das atletas sozinhas. Tá bom? Então, a ginástica artística masculina, conhecendo um pouquinho aí dos aparelhos, né, o que eles fazem na masculina, são 6 aparelhos: o solo, o cavalo com alças, as argolas, a mesa de salto, as barras paralelas e a barra fixa, tá? Conforme está mostrando aí na imagem para vocês. Solo, paralela, fixa, argola, salto sobre o cavalo e o cavalo com alças, tá bom? No solo masculino, vamos ver então aparelho por aparelho, tá? No solo masculino, como é que é esse solo, né? Ele é um quadrado, um tablado, tá? Com molas, espuma e o tapetezinho, o carpete ali por cima, tá? Então, o atleta, ele tem que fazer os movimentos ali dentro desse espaço, tá bom? Ele tem 70 segundos para mostrar movimentos de saltos acrobáticos, força, equilíbrio e flexibilidade, tá? Na apresentação dos meninos de solo, não tem música, tá? Na das meninas, tem. E aí a gente vai ver na próxima aula, tá bom? O segundo aparelho dos meninos é o cavalo com alças. O cavalo com alças, ele é igual um cavalo mesmo, né? E ele tem 2 alças em cima para o atleta segurar. Mas não significa que ele só possa segurar ali. Não. Inclusive, ele precisa andar, né? Colocar a mão e fazer movimentos no cavalo todo, desde uma ponta até a outra, tocando na alça e tocando no corpo ali do cavalo na parte marrom, tá? É bastante difícil porque precisa de bastante força, tá? Geralmente são movimentos ali de giros e força, né? Bastante giro. E é importante que, assim, apenas as mãos podem tocar no cavalo. Nenhuma outra parte do corpo deve tocar no cavalo. Se tocar, tem lá o desconto, né? Lá na nota dele, porque ele tocou no cavalo. Com outra parte do corpo, tá bom? Dando continuidade, a gente tem as argolas, né? A argola é super famosa pelo Arthur Zanetti, que é esse da foto, nosso querido atleta brasileiro, que é a nossa melhor nota aí nas argolas, tá? Um dos melhores do mundo. E essas argolas, como é que elas são? Elas ficam suspensas, elas ficam penduradas por 2 cabos, né? E balançam. Então, assim, quando ele vai fazer os exercícios, que são exercícios de balanço, giro, parada, né, que é ficar de cabeça para baixo, exercícios que exigem força e equilíbrio, quando ele vai fazer esses exercícios e ele precisa parar, como nessa foto, não pode mexer. O ideal é que as argolas não balancem,
E por isso precisa de muito controle corporal, tá? Então, esse tipo de aparelho necessita de bastante força e bastante equilíbrio, além de bastante força nos ombros, bastante flexibilidade também para poder fazer giros, tá? A gente tem também a mesa de salto. O que é a mesa de salto? A mesa de salto, na foto não está mostrando, mas nesta prova, o que ele faz? Tem um corredor, tá? Eu acho que aqui nessa outra foto mostra melhor. Aqui. Aqui nessa fotinha tem lá, salto sobre o cavalo, que era chamado salto sobre o cavalo, agora é mesa de salto, tá? Ele corre, tá vendo aqui essa pranchazinha? Ele corre, ele salta nessa prancha, bota a mão na mesa, faz um voo, que a gente chama de voo, que pode ser giro, pode ser mortal, enfim, mortal duplo, mortal triplo, mortal carpado, mortal, enfim. E cai lá no lugar que ele tem que cair, tá? Então, esse é o caminho que o atleta percorre para poder fazer a prova de salto, tá bom? E aí, ele pode ser, enfim, fazer elementos de bastante dificuldade. Tem na fase de voo, tem giros que são bastante difíceis, tem movimentos que são bastante difíceis. E aí, quanto mais difíceis, maior a nota que ele vai ter e também maior a chance dele errar, né? Se ele não tiver treinado o suficiente para isso. E faltando os próximos dois aparelhos, a gente tem as barras paralelas, tá? É paralela porque são duas barras, geralmente feitas de madeira, tá? Elas ficam na mesma direção, uma do lado da outra, tá? E o atleta tem que fazer um movimento segurando ali na barra. Diferente do cavalo, ele pode tocar com os pés, tá bom? Porque tem movimentos que ele senta ali, enfim, ele pode tocar com os pés. Exige também balanços, giros, parada de mãos, força, equilíbrio, igual tem nas argolas, tá? Só que ali não tá suspenso, não tá pendurado, né? Tá no chão, preso no chão. E ele também precisa usar toda a barra, igual ele precisa usar todo o cavalo lá com alças, tá bom? E o último aparelho masculino é a barra fixa. Notem que são aparelhos diferentes. Na paralela, são duas barras, uma do lado da outra. Na fixa, é uma barra só, que é parada ali, e ele faz os movimentos, né, de giro na barra, de equilíbrio, ele também faz as paradas. Ele faz impulsão. O que é impulsão? Ele soltar a barra e pegar de novo. Né? E a fase de voo, que é a fase de saída, que é a mais emocionante, né? Que ele lança o corpo para poder cair no chão. Geralmente ele faz mortais, enfim, faz diversos giros no ar. E aí, né, são saltos acrobáticos incríveis, que ele vai cair lá e espera-se que ele crave, né? Que ele fique ali sem cair no chão, sem ir de cara no chão, ou sem dar algum passo a mais, que ele caia ali cravadinho, tá? Então, esses são, assim, os aparelhos masculinos. A gente não viu os aparelhos femininos hoje, vamos ver na próxima aula, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, me perguntem lá na próxima aula, tá bom? Beijinho e tchau, tchau!